Muito bom dia, amados amigos e irmãos presentes. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar uns momentos ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo. Nosso tema para esta ocasião é o mistério da mensagem do anjo de Jesus Cristo em simplicidade. Para isso, vamos ler a Escritura de Apocalipse capítulo 22, versículo 6, onde Jesus Cristo disse: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Que Deus abençoe nossos corações com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar-se, tenham a bondade. O mistério da mensagem do anjo de Jesus Cristo em simplicidade. Para poder compreender o nosso tema, precisamos conhecer como Deus, através das eras e dispensações, sempre enviou um profeta mensageiro. E a esse profeta veio a palavra de Deus no tempo em que Deus o enviou. E esse foi a voz de Deus, a boca de Deus, para todo o povo de Deus. Porque Deus coloca a sua palavra na boca do profeta mensageiro que ele envia em cada tempo, para cada era e para cada dispensação. E sempre essa manifestação de Deus para esse tempo vem por meio deste profeta. E é uma manifestação de Deus em simplicidade através de um véu de carne simples, no qual está Deus manifestado em Espírito Santo e coloca sua palavra neste homem. E esse homem fala esta palavra ungido pelo Espírito de Deus. Disse Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 em diante: Profeta do meio de ti, dos teus irmãos, como eu, te levantará Jeová teu Deus, a ele ouvireis. Conforme tudo que pediste a Jeová teu Deus em Horebe, no dia da Assembleia, ou seja, no Monte Sinai, dizendo: Não ouvirei mais a voz de Jeová meu Deus, nem verei este grande fogo, para que não morra. E Jeová me disse: Falaram bem naquilo que disseram. Eis, lhe suscitarei um profeta do meio de teus irmãos como tu, ou seja, como Moisés, e porei minhas palavras em sua boca. Onde Deus coloca suas palavras? Na boca do profeta que ele envia. E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Mas a qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu lhe pedirei conta. No livro dos Atos, capítulo 3, versículo 18 ao 23, diz: Eu o exterminarei do povo. Ou seja, que perde todo o direito de fazer parte do povo de Deus e, consequentemente, da vida eterna. Agora, vejam como também nos disse o apóstolo São Pedro em sua segunda carta, nos fala da seguinte maneira. Vamos ver. Que capítulo é?
Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10 ao 12 disse: os profetas que profetizaram da graça destinados a vós, inquiriram e diligentemente indagaram acerca desta salvação, esquadrinhando que pessoa e que tempo indicava o Espírito de Cristo que estava neles, o qual anunciava de antemão o sofrimento de Cristo e as glórias que viriam atrás deles. A este se revelou que, não para si mesmo, senão que para os outros, administrava as coisas que agora vos são anunciadas, pelos que os pregaram o Evangelho, pelo Espírito Santo enviado do céu, coisas nas quais desejam ver os anjos. Agora vejam como São Pedro nos disse que os profetas do Antigo Testamento profetizaram. Como? Disse, os profetas que profetizaram da graça destinado a vós, disse, inquiriram e diligentemente indagaram acerca desta salvação, esquadrinhando que pessoa e que tempo indicava o Espírito de Cristo que estava neles. Neles estava o Espírito de Cristo, o qual anunciava de antemão o sofrimento de Cristo e as glórias que viriam após deles. Agora, vejam vocês como o Espírito de Cristo que estava nos profetas se manifestava por meio deles. Falava ao povo por meio dos seus profetas, porque colocava sua palavra na boca dos seus profetas, porque o Espírito de Deus para falar ao povo necessita ter um véu de carne, que fale ao povo no idioma desse povo, no idioma humano, no idioma terreno. E Deus sempre levanta o profeta para o povo do meio do mesmo povo que fala seu próprio idioma. E por isso é que encontramos que no meio do povo hebreu, Deus levantou profetas de era em era. E esteve o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus Cristo nesses profetas, na porção correspondente a cada era, no cumprimento da promessa de cada era. E encontramos que eles se tornaram-se a luz de Deus manifestada em cada era. Por isso Jesus fala sobre João Batista e disse que João Batista era tocha que ardia, ou seja, uma lâmpada que estava acesa, iluminando as pessoas. E Jesus disse, vocês quiseram caminhar a quê? A sua luz. Quiseram caminhar à luz de João Batista e entender a Escritura conforme como João Batista a estava ensinando. Porque à luz de João Batista, as pessoas estavam crendo em Deus. Os que estavam recebendo João estavam vendo as coisas como João as estava mostrando, com essa luz de Deus manifestada nele. João foi aquele Elias que havia de vir para precursar a primeira vinda de Cristo. E por isso houve luz ali no meio do povo hebreu com a vinda de João Batista, o qual foi o profeta mensageiro da sétima etapa ou era da igreja hebraica sob a lei. Ele foi a sétima lâmpada do candelabro da igreja hebraica, correspondente a essa etapa desse tempo. Mas agora Jesus disse, mas eu tenho maior testemunho que João, porque Jesus, sendo a luz do mundo, pois tinha mais luz que João, portanto, tinha maior testemunho que João. João foi a luz, a lâmpada acesa, sétima do candelabro, da sétima etapa ou era da igreja hebraica, que iluminou
o povo hebreu que o recebeu. Mas agora Cristo, sendo a luz do mundo, não iluminaria somente no meio do povo hebreu, mas no mundo inteiro, sendo ele a luz não somente de Israel, mas do mundo. E vejam vocês como a luz do mundo, a luz de Deus, vem manifestada e ilumina tudo o que tem que iluminar. Quando esta luz vem em carne humana e cumpre o propósito da sua vinda. Quando se manifesta em carne humana, quando se cumpre essa promessa, aí está a luz para esta era ou para essa dispensação. E para este povo que tem a promessa desta luz para ser manifestada. Agora, vejam como Deus esteve falando por meio dos seus profetas. Disse Deus por meio do profeta Zacarias, no capítulo 7, versículo 11 ao 12, e assim foi como Deus esteve iluminando ao povo hebreu de era em era. Diz, eles, porém, não quiseram escutar. Quem? O povo hebreu. Deram-me o ombro rebelde e ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvisse. Puseram seus corações como diamantes para não ouvir a lei, nem as palavras que Jeová dos exércitos enviava pelo seu Espírito por meio dos profetas primeiros. Deus enviava por seu Espírito, pelo Espírito Santo, toda esta palavra através dos profetas de Deus. Mas o povo hebreu não quis ouvir a voz de Deus por meio dos profetas de Deus. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1 em diante, disse: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o universo. Vejam o mesmo Deus que falou por meio dos profetas ao povo hebreu. Agora disse São Paulo, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo. E já transcorreram 2000 anos que Deus falou por meio do Filho, no meio do povo hebreu, onde o Espírito de Deus estava em carne humana manifestado neste jovem carpinteiro de Nazaré chamado Jesus. Ali Deus estava falando por meio do seu Filho ao povo hebreu nos últimos dias, e já transcorreram 2000 anos e ainda estamos nos últimos dias, porque os últimos dias diante de Deus para os seres humanos são 3000 anos, ou seja, que são 3 dias. 3 dias que consta cada dia de 1000 anos, porque São Pedro, no capítulo 3 de 2 de Pedro, versículo 8, nos disse que um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E o Salmo 90, versículo 4 do profeta Moisés nos diz o mesmo, dá testemunho de que um dia diante de Deus é como 1000 anos para nós. Agora podemos compreender o que são os últimos dias. Os últimos dias diante de Deus para os seres humanos são 3 milênios. O 5º milênio, que começou quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade, o 6º milênio e o 7º milênio. E já transcorreram 2000 anos de Cristo para cá. Portanto, já estamos no 7º milênio, que é o último dia, e também é chamado o dia do Senhor. Agora vejam como o último dia do qual Jesus Cristo falou em São João capítulo 6 e versículos 39 ao 40, vejam vocês. Esse último dia, vejam vocês como era o 7º milênio, porque esse é o último dia diante de Deus. Disse São João, capítulo 6, versículo 39 ao 40, e a vontade do Pai que me enviou é esta,
que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Para quando Cristo disse que a vontade do Pai será manifestada na ressurreição dos mortos em Cristo, para o último dia, Jesus Cristo cumprirá a vontade do Pai com relação aos mortos em Cristo, ressuscitando-os no último dia. Continua dizendo: e esta é a vontade do que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vejam como novamente Jesus disse: e eu o ressuscitarei no último dia. E se continuarmos lendo todo este capítulo 6, encontraremos 2 lugares mais onde ele diz: e eu lhe ressuscitarei no último dia. Assim que fica estabelecido por Cristo que a ressurreição ele a realizará para os santos que partiram, a realizará para que tempo? Para o último dia, ou seja, para o 7º milênio. Por isso, mesmo que a Igreja do Senhor Jesus Cristo esteve esperando a ressurreição dos crentes que partiram durante este tempo passado, durante esses 2000 anos, a ressurreição não se efetuou durante esses 2000 anos que transcorreram dos santos do Novo Testamento, porque Cristo prometeu que seria para o último dia, para o 7º milênio. Agora, em que ano do último dia? Em que ano do 7º milênio? Isso saberemos quando Jesus Cristo ressuscitar os santos do Novo Testamento. E depois nós, os que vivemos, seremos o quê? Transformados. Portanto, a nossa transformação também é para o último dia, como a ressurreição dos mortos em Cristo. Porque primeiro é a ressurreição dos mortos em Cristo e depois a transformação de nós, os que vivemos. E agora, vejam como Cristo fez esta promessa e a cumprirá no 7º milênio, que é o último dia. Mas, e o que Cristo esteve fazendo durante todo este tempo? Dos 2 primeiros últimos dias, pois esteve no céu fazendo intercessão no lugar santíssimo sobre o propiciatório. E esteve chamando e juntando os seus escolhidos das suas diferentes etapas ou eras, durante as 7 etapas ou eras da igreja gentia, por meio de cada anjo mensageiro, de cada era, nos quais esteve o Espírito de Jesus Cristo, chamando e juntando as suas ovelhas, como ele prometeu, em São João, capítulo 10, e versículos 14 ao 16, onde diz: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e as minhas me conhecem, assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e ponho a minha vida pelas ovelhas. Também tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Esses são os gentios, os escolhidos dentre os gentios, os quais virão fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo na era que a cada um corresponde viver. São os que virão fazer parte deste corpo místico de crentes. Disse: também me convém agregar estas, e ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Ouvirão sua voz. Como ouvirão a voz de Cristo? Por meio do anjo mensageiro de cada etapa, onde Cristo põe sua palavra. E esse mensageiro fala esta palavra, e são chamadas ovelhas de Cristo, os escolhidos de Deus, de era em era.
Pois esses mensageiros falam inspirados pelo Espírito de Jesus Cristo, as palavras que Jesus Cristo coloca em sua boca e em seu coração. E por isso é que, de era em era, estiveram vindo ao corpo místico de Cristo, os escolhidos de Deus, que são as ovelhas do Senhor Jesus Cristo que o Pai lhe deu. Estão vindo ao corpo místico de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o aprisco do bom pastor. E aí ele as pastoreia com sua palavra por meio do anjo mensageiro de cada era, na era que corresponde viver às ovelhas de cada tempo, de cada era. E agora vejam como é o bom pastor quem estaria chamando e juntando as suas ovelhas, falando às suas ovelhas diretamente à alma, ao coração, e assim as chamando por meio do mensageiro de cada etapa. E encontramos que de era em era houve um território onde o chamado de Cristo, a mensagem de Cristo, veio por meio do mensageiro de cada era. Porque o mensageiro de cada era é a boca de Jesus Cristo, onde está a palavra de Jesus Cristo, o bom pastor, chamando as suas ovelhas e as colocando em seu aprisco, que é o corpo místico de Cristo, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, chamado também o templo espiritual do Senhor Jesus Cristo, ou casa de Deus. Agora, vejam como isto esteve ocorrendo durante estes 2000 anos que transcorreram durante estas 7 etapas ou eras da igreja gentia. Cristo esteve manifestado no Espírito Santo por meio de São Paulo, e São Paulo dizia: já não vivo eu, vive Cristo em mim. Assim foi com cada um dos demais anjos mensageiros também, com Irineu, Martim, Colombo, Lutero, Wesley e William Marion Branham. Cristo esteve neles manifestado em Espírito Santo, colocando sua palavra na boca deles, e eles falando esta palavra, inspirados, ungidos pelo Espírito Santo. E as ovelhas de Cristo, escutando esta palavra na era que lhes correspondeu viver, e sendo juntadas no redil, no aprisco do Senhor, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde recebem a Cristo como seu Salvador e depois recebem o Espírito de Cristo, e assim nascem na casa de Deus, no aprisco do Senhor, como ovelhas do Senhor, que recebem o novo nascimento na casa de Deus, no redil do bom pastor. Disse: haverá um rebanho e um pastor. Esse rebanho é a igreja do Senhor Jesus Cristo, e este pastor é o Senhor Jesus Cristo, manifestado de era em era por meio do anjo mensageiro de cada era, no território onde se cumpre cada era, e Deus envia seu mensageiro para essa era. Depois que transcorreram essas 7 etapas ou eras da igreja gentia, o que mais Deus tem para as suas ovelhas, para o tempo final? Pois tem o chamado final. Porque quando se fala do tempo final, pois Deus tem que cumprir tudo o que Ele prometeu para o tempo final. Portanto, tem que ser a trombeta final, o chamado final, o mensageiro final, a manifestação final de Cristo, o povo final, ou últimos escolhidos que estarão na terra, os quais escutarão a trombeta final, a voz de Cristo falando por seu último profeta mensageiro, o qual estará na era da pedra angular, e o qual é o anjo do Senhor Jesus Cristo. E ele vem com a mensagem final, que é representada na trombeta final. É simbolizada com a trombeta final.
ou grande voz de trombeta, que é a voz de Cristo. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 ao 11, a qual João, o apóstolo, escutou no dia do Senhor. Disse São João da seguinte maneira em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 ao 11. Eu estava no Espírito no dia do Senhor. Em que dia estava? No dia do Senhor, que é o último dia, que é o 7º milênio. E ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. O que escutou? Não escutou uma trombeta, senão uma voz de uma pessoa, como uma grande voz de trombeta. Vamos ver a voz de quem é esta grande voz de trombeta, ou esta voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? Nosso amado Senhor Jesus Cristo. É a voz de Jesus Cristo no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino, falando por meio do seu profeta mensageiro da era da pedra angular e dispensação do reino. Agora vamos ver que coisas estará Cristo falando por meio do seu anjo mensageiro. Vamos ver que coisas Cristo prometeu dar a conhecer a sua igreja neste último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino. Em Apocalipse capítulo 4, novamente, João escuta esta voz de trombeta, ou seja, a voz de Cristo diz assim, capítulo 4, versículo 1 diz de Apocalipse: depois disto olhei, e eis que uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi como de trombeta, aqui está, a voz como de trombeta de novo, falando comigo, disse: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que acontecerão depois destas. O que promete falar esta voz de trombeta? As coisas que hão de acontecer depois destas que já aconteceram durante esses 2000 anos que transcorreram durante as 7 etapas ou eras da Igreja Gentia. Agora, Cristo, com esta voz de trombeta, vai mostrar à sua igreja as coisas que hão de acontecer aqui. E à medida que vão sendo cumpridas, vai identificando, dando testemunha do que se está cumprindo no reino de Deus, na era da pedra angular e dispensação do reino. E assim como falou por meio de 7 anjos mensageiros nas 7 eras da Igreja Gentia, estará falando por meio do seu anjo mensageiro na era da pedra angular. Por isso é que Cristo, com sua voz, como uma trombeta ou como uma grande voz de trombeta, promete dar a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer. E onde estiver Cristo no último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino manifestado, no homem que estiver manifestado, estará falando com esta grande voz de trombeta e estará mostrando-nos todas estas coisas que devem acontecer em breve. Ou seja, que terá um profeta mensageiro aí, para estar manifestado nele, por meio dele, falar à sua igreja com esta voz, como uma grande voz de trombeta, e dar a conhecer todas estas coisas que devem acontecer. Assim como falou a João, o apóstolo, o qual é tipo e figura da igreja do Senhor Jesus Cristo, com seus anjos mensageiros. E agora, para o último dia, a igreja do Senhor Jesus Cristo vai escutar também a voz de Jesus Cristo, assim como a escutou em cada era por meio do anjo mensageiro de cada era. E agora, vejam vocês
Como é que Cristo e por meio de quem é que Cristo, em Espírito Santo, estará nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. Disse Apocalipse capítulo 22, versículo 6. E me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Por meio de quem são mostradas estas coisas que em breve devem acontecer, são mostradas à Igreja do Senhor Jesus Cristo por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo. Porque em seu anjo mensageiro estará Jesus Cristo, o Espírito Santo, falando à sua Igreja, assim como esteve no mensageiro de cada era das 7 etapas da sua Igreja, falando à sua Igreja em cada era. Agora estará no profeta mensageiro da era da pedra angular no último dia, e estará falando com esta grande voz de trombeta, ou seja, que estará falando com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, todas estas coisas que em breve devem acontecer, e estará revelando à sua Igreja o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos no último dia. Estará dando a conhecer à sua Igreja o mistério da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Porque assim, como Jesus Cristo veio, manifestado em carne humana, em cada anjo mensageiro em cada era, e por meio de cada anjo mensageiro, falou à sua Igreja, falou aos seus filhos e deu-lhes a conhecer as coisas que eles deviam conhecer neste tempo. E agora, para o último dia, a vinda de Cristo à sua Igreja, assim como em cada era foi no anjo mensageiro de cada era, para a era da pedra angular será em seu anjo mensageiro, no anjo que ele envia no último dia, na era da pedra angular. Disse, e me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Por meio de quem mostra a sua Igreja e depois ao povo hebreu todas estas coisas que devem acontecer em breve, por meio do seu anjo mensageiro. Porque em seu anjo mensageiro é que Jesus Cristo coloca sua palavra, sua mensagem de grande voz e trombeta, sua mensagem do Evangelho do Reino, com a qual nos dá a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, que Ele prometeu que nos daria a conhecer. E nos diz, sobe aqui. Sobe a era da pedra angular, que é onde ele no último dia se encontraria em seu anjo mensageiro, falando à sua Igreja e dando-lhes a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve, no último dia, na era da pedra angular e na dispensação do reino. E agora, vejam qual é a mensagem do anjo do Senhor Jesus Cristo. É a mensagem do Evangelho do Reino representada na trombeta final ou grande voz de trombeta, da qual também o apóstolo São Paulo esteve falando em 1 de Coríntios, capítulo 15, e versículos 49 em diante, diz, e assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial, ou seja, a imagem de Cristo, porque seremos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. E quando cremos em Cristo e recebemos seu Espírito Santo, recebemos a imagem de Cristo. Recebemos um corpo teofânico, que é a imagem de Cristo. Porque a teofania é a imagem de Cristo, a imagem de Deus. Agora, continua nos dizendo,
Agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ou seja, que não podemos continuar vivendo por toda a eternidade nestes corpos, sem estes corpos ficarem velhos, morrerem e se decomporem estes corpos, porque são corpos corruptíveis. Agora, São Paulo vai nos dizer um mistério que nós devemos compreender. Disse: eis aqui vos digo um mistério. Este é um dos mistérios do reino de Deus. Nem todos dormiremos, ou seja, que nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados. Ou seja, que todos teremos um corpo eterno e seremos a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Diz, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, aqui está a trombeta de novo, a trombeta final, porque se tocará a trombeta e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que isto que é corruptível seja vista da incorruptibilidade, e isto que é mortal seja revista da imortalidade. Para quê? Para poder viver eternamente nesse corpo eterno que receberemos. Agora, vejam vocês como São Paulo nos disse que esse grande evento, no qual os mortos em Cristo ressuscitarão em um corpo eterno e nós, os que vivemos, seremos transformados, São Paulo diz que será para o tempo em que a trombeta final tiver soado. E Cristo disse que a ressurreição é para o último dia. Assim que a trombeta final, em que dia soaria? No último dia. No dia do Senhor, como a escutou o apóstolo São João em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 ao 11. E em Apocalipse capítulo 4, a voz de Cristo a escuta São João e diz, sobe aqui. E eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer depois destas. É o chamado de Cristo à sua igreja, representado, refletido no chamado que Cristo fez a João no capítulo 4, para subir acima. E agora a igreja do Senhor Jesus Cristo, no último dia, escuta esse chamado e sobe à era da pedra angular, onde estará vendo tudo o que João viu no céu, quando subiu ao céu e viu no templo que está no céu, no lugar santíssimo, Deus sentado em seu trono. E o viu com o livrinho dos 7 selos em sua destra. E agora tudo isto tem que se materializar na igreja do Senhor Jesus Cristo, na era da pedra angular. Por isso o convite é subir à era da pedra angular, onde todos escutaremos a voz de Cristo, como uma grande voz de trombeta, ou seja, escutaremos a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro, na pregação do Evangelho do Reino, dando-nos a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. É por meio do seu anjo mensageiro, como disse Apocalipse, capítulo 22, versículo 6, que todas estas coisas são dadas a conhecer aos servos de Deus, à igreja do Senhor Jesus Cristo primeiro e depois ao povo hebreu. Agora vejam como esta grande voz de trombeta ou trombeta final, que é a mensagem do Evangelho do Reino, é a mensagem do anjo do Senhor Jesus Cristo no último dia. Vejam o mistério da mensagem do anjo do Senhor Jesus Cristo em simplicidade.
Uma mensagem tão grande e poderosa como a mensagem do Evangelho do Reino, representada na trombeta final, ou grande voz de trombeta, e também representada na trombeta do ano do jubileu, vem sendo manifestada em forma simples para, com esta mensagem, Cristo, por meio do seu anjo mensageiro, chamar e juntar os seus escolhidos e dar-lhes a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve no último dia, no 7º milênio, que é o último, que é o dia do Senhor. Se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, pois já estamos no 7º milênio. Portanto, as promessas para o 7º milênio, Cristo tem que estar cumprindo-as já, cada uma em seu devido momento. E para nos dar a conhecer todas estas promessas e o cumprimento delas à medida que vão sendo cumpridas, Jesus Cristo disse em Apocalipse capítulo 22 e versículo 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas nas igrejas. Quem enviou? Ao seu anjo mensageiro. Com o quê? Com a mensagem da grande voz de trombeta, com a mensagem do Evangelho do Reino, que é a trombeta de Deus soando no último dia e proclamando todas estas coisas que devem acontecer em breve no último dia. E à medida que vão acontecendo, vão sendo identificadas por Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro. E assim é como conheceríamos o mistério da segunda vinda de Cristo sendo cumprido no último dia, no dia do Senhor, no corpo místico do Senhor Jesus Cristo, na era da pedra angular. Porque assim como veio Cristo, o Espírito Santo, a sua igreja em cada era, velado e revelado no anjo mensageiro de cada era, sua vinda para o último dia para a sua igreja é no anjo do Senhor Jesus Cristo, onde vem velado e revelado, nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. Vem com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, dando-nos a conhecer todos esses mistérios do Reino de Deus, prometidos para serem cumpridos no último dia. Vejam o mistério da mensagem do anjo de Jesus Cristo em simplicidade. É a maior mensagem de todas as mensagens que os profetas de Deus do Antigo Testamento ou do Novo Testamento pregaram. E é uma mensagem dispensacional. É a mensagem da dispensação do reino, com a qual toda a terra com seus habitantes será cheia do conhecimento da glória de Jeová, na vinda do Filho do Homem em seu reino, a sua igreja, a era da pedra angular. E com essa mensagem do Evangelho do Reino, a humanidade será cheia do conhecimento da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Porque esta é a vinda de Cristo em glória, prometida para ser cumprida no último dia. E com o conhecimento da sua vinda, da vinda do Filho do Homem, na glória do seu Pai, será cheia toda a terra com todos os seus habitantes, por meio do ensinamento da sua vinda, através da mensagem do Evangelho do Reino. Para isso é o Evangelho do Reino, vindo à Igreja do Senhor Jesus Cristo neste último dia, para dar a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve no último dia, na dispensação do reino e era da pedra angular.
E não há forma de conhecer esses mistérios a não ser por meio da mensagem do anjo do Senhor Jesus Cristo no último dia, sendo manifestado em simplicidade. Tudo seria simples. E por isso é que Deus teria um povo simples, que escutaria a voz de Cristo, a voz do bom pastor, e seriam chamados e juntados no aprisco do Senhor no último dia. Seriam juntados no corpo místico de Cristo na etapa da era da pedra angular. E assim como se cumpriu cada etapa da igreja do Senhor Jesus Cristo, durante estes 2000 anos que já passaram, e houve um território onde se cumpriu, e um mensageiro no qual Cristo esteve para o último dia. Cristo teria um mensageiro, seu anjo mensageiro. Cristo teria uma era, a era da pedra angular. Cristo teria uma dispensação, a dispensação do reino. E Cristo teria um território, a América Latina e o Caribe. E Cristo teria um povo, o povo latino-americano e caribenho. Vejam vocês a simplicidade do cumprimento destas coisas que devem acontecer em breve, no último dia. Tudo é em simplicidade, porque assim Deus o determinou desde antes da fundação do mundo. As coisas grandes que Deus prometeu, quando foram manifestadas, foram em simplicidade, por meio de um profeta simples, que Deus enviou no meio de um povo simples, com uma mensagem simples. E mesmo que seja uma mensagem importante, mesmo que seja uma mensagem grande, é simples porque é falada em forma simples. Não com termos que as pessoas não possam compreender, mas com termos simples. Vejam quando veio João Batista e depois quando veio Jesus, a mensagem que eles traziam vinha em forma tão simples que usavam como tipo e figura das coisas que eles estavam falando, usavam árvores, usavam o machado, também usavam os simbolismos das serpentes para falar sobre daquelas pessoas que não queriam escutar a voz de Cristo. E depois também para representar a crucificação de Cristo, assim como Moisés levantou uma serpente de bronze no deserto, e toda pessoa que olhava esta serpente de bronze que estava em uma vara, levantada lá no deserto, as pessoas que eram picadas por serpentes venenosas olhavam para essa serpente de bronze e ficavam curadas, ficavam sãs, não morriam. E que poder havia nessa serpente de bronze? Sabem qual era o poder dessa serpente de bronze? O simbolismo que tinha, ou seja, o que representava essa serpente de bronze. Representava Jesus Cristo tomando o juízo divino sobre si mesmo e morrendo assim na cruz do Calvário por nós. E toda pessoa que vem a este mundo foi mordida pelo pecado. O pecado, o qual no jardim do Éden o causou a serpente, na qual estava o diabo encarnado, a qual enganou a Eva. E encontramos que o ser humano que vem a esta terra se encontra mordido com uma mordida venenosa, a mordida do pecado. E assim,
como a sentença para uma pessoa que é mordida por uma serpente venenosa, qual é? Morte. E o salário do pecado é morte. Mas olhando a Jesus Cristo crucificado e lavando nossos pecados no sangue do Cordeiro, somos curados. Somos livres do pecado, somos livres do veneno do pecado. E já não estamos sentenciados à morte, a não ser, senão que estamos destinados para viver eternamente. Porque o que ouve minha palavra e crê no que me enviou tem vida eterna, e não virá a condenação, mas passou de morte à vida. Disse Cristo assim em São João capítulo 5, versículo 24 e São João capítulo 6, versículo 40. Agora vejam como aquela serpente de bronze levantada em uma vara lá no deserto representava a Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário, porque o juízo que tinha que vir sobre nós, o juízo da morte, Cristo o tomou e veio sobre Cristo, e por isso, sendo que o bronze representa o juízo divino julgado, encontramos que o juízo divino caiu sobre Jesus Cristo. Foi julgado para morrer por nós por causa dos nossos pecados. E agora vejam a única forma de ser sãos da mordida do pecado, da mordida da serpente, e tirar o veneno do pecado, tirar o veneno que trouxe a serpente no jardim do Éden. Vejam vocês, a única forma é olhando a Jesus Cristo crucificado e lavando nossos pecados no sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Por isso aquela serpente de bronze era efetiva para o povo hebreu, porque era tipo e figura de Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário. E seu tipo e figura era efetivo para livrar da morte aqueles que tinham sido mordidos pelas serpentes venenosas, quanto mais Jesus Cristo é efetivo para nós não morrermos, mas vivermos eternamente. Agora vimos esse simbolismo que foi colocado lá no Antigo Testamento. Agora, vejam como Cristo esteve manifestado de era em era. O Cristo que foi crucificado e que ressuscitou ao terceiro dia, ou seja, no domingo, depois de ter morrido na sexta-feira. E vejam vocês como Cristo esteve manifestado de era em era por meio do anjo mensageiro de cada era, e quando escutaram a voz de Cristo em cada era, olharam a Jesus Cristo, olharam Jesus Cristo manifestado por meio do anjo mensageiro de cada era e olharam para a cruz do Calvário para lavarem seus pecados no sangue do Cordeiro e assim serem limpos de todo o pecado e assim receberem em seguida o novo nascimento, receber o Espírito Santo e entrar no corpo místico de Jesus Cristo. E assim estarem no corpo místico de Cristo com vida eterna. Porque ao recebermos o Espírito de Cristo, já recebemos vida eterna. E somente nos falta a mudança
deste corpo terreno. Ser mudado este corpo mortal por um corpo imortal. Para os que já morreram, para os que seus corpos mortais morreram, pois Cristo lhes dará um corpo novo, no qual ressuscitarão. E para nós, os que vivermos e permanecermos vivos neste corpo mortal, até que sejam ressuscitados os santos do Novo Testamento, quando os vejamos, quando os virmos, seremos transformados. Uma mudança se operará nestes corpos mortais e seremos mudados em nossos átomos. E assim teremos um novo corpo. Porque este corpo mortal será absorvido pelo o corpo imortal. E assim será que obteremos um novo corpo. E isso foi prometido para quando? Para o último dia. E para a última trombeta, ou seja, para a trombeta final, para o tempo em que a trombeta final tiver soado. E a trombeta do Evangelho do Reino soando no último dia. E dando sua mensagem a todos os filhos de Deus, revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer, mostrando o mistério da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. E assim como Cristo veio em cada era, por meio do seu anjo mensageiro de cada era, na era da pedra angular vem, por meio do seu anjo mensageiro da era da pedra angular, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Vem como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação, e aí fala a sua igreja. Todas estas coisas que em breve devem acontecer, as fala por meio do seu anjo mensageiro, no qual Cristo estaria velado e revelado no último dia, dando-nos a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, neste último dia. Agora, podemos ver o grande ou a grandeza da mensagem do anjo do Senhor Jesus Cristo, mas também podemos ver a simplicidade, a singeleza em que esta mensagem do Evangelho do Reino viria à igreja do Senhor Jesus Cristo. Vimos o mistério da mensagem do anjo de Jesus Cristo em simplicidade, sendo trazida em termos simples para que todos os escolhidos de Deus a possam compreender. E até os termos e símbolos e sombras, tipos e figuras que estão na Bíblia, que para as pessoas são um pouco difíceis de compreender, Cristo, por meio do seu anjo, as estará dando em forma simples, em forma singela, as simplificará para que as possamos entender. Ou seja, que Cristo, por meio do seu anjo mensageiro, nos falará destas coisas tão grandes, colocadas em símbolos apocalípticos e nos diferentes símbolos bíblicos que falam deste tempo. E Ele nos explicará esses símbolos em forma tão simples que até as crianças entenderão. Porque a mensagem do anjo do Senhor Jesus Cristo vem em simplicidade, em singeleza neste último dia. E o povo que a receberá também será um povo simples. Porque se Deus envia sua mensagem por meio do seu anjo mensageiro em uma forma complicada, os filhos e filhas de Deus, as pessoas simples, não a poderiam compreender. Teriam que ir à universidade e depois ao seminário
para estudarem e obterem um título em teologia para poderem compreender uma mensagem complicada. Mas, porquanto vem em forma simples, até as crianças, sem ainda ir à escola, o podem entender. Como foi na primeira vinda de Cristo, o qual, quando entrou em Jerusalém em sua entrada triunfal, estavam cantando: Hosana ao que vem no nome do Senhor, bendito o Rei que vem no nome do Senhor, bendito o reino de Davi que vem. E estavam cantando todas essas coisas e diziam: bendito o que vem no nome do Senhor, falando sobre de Jesus Cristo. Vejam, tinham o conhecimento da vinda do Messias, da vinda do Rei de Israel. Aquelas crianças que estavam proclamando estas coisas, vejam vocês, entendiam, conheciam a primeira vinda de Cristo. E, no entanto, os doutores em divindade, em teologia, como o sumo sacerdote e os membros do concílio do Sinédrio, que eram teólogos também, eram pessoas bem instruídas, eram sábios da religião hebraica. Vejam, vocês não compreenderam a primeira vinda de Cristo, porque foi manifestada como? Em simplicidade. Em uma forma tão simples foi cumprida a primeira vinda do Messias, e veio com uma mensagem simples, a qual não pode ser compreendida por aqueles doutores em teologia, pois eles esperavam uma mensagem complicada em termos lá teológicos, e veio em termos de árvores, de machado, de trigo, de joio, de forno de fogo, de trombeta ou grande voz de trombeta, de anjos, de nuvens e todas estas coisas. Vejam vocês, na forma tão simples que veio a mensagem na primeira vinda de Cristo. E os simples a entenderam. E os complicados, com grandes conhecimentos teológicos, tiveram muito problema com esta mensagem e com este jovem de Nazaré chamado Jesus, no qual estava se cumprindo a primeira vinda do Messias, a qual estava prometida para ser cumprida no meio do povo hebreu. Deus cumpriu todas as promessas correspondentes à primeira vinda do Messias na pessoa de um simples carpinteiro de Nazaré. Quem ia imaginar que um operário da construção seria o cumprimento da primeira vinda do Messias, do Rei de Israel? O povo hebreu estava esperando um rei e veio um carpinteiro. Mas esse carpinteiro era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Rei da sétima dimensão, o Rei da sexta dimensão e o Rei desta dimensão também. Agora, podemos ver como Deus cumpre estas promessas messiânicas em forma simples. É Deus sempre em simplicidade. Bem disse o precursor da segunda vinda de Cristo, que tudo seria simples quanto ao cumprimento da segunda vinda de Cristo, quanto ao cumprimento do sétimo selo. E disse que seria como o nascimento de João Batista e do Senhor Jesus Cristo lá em uma manjedoura. Ele disse: se não vigiarmos, nos passará por cima o despercebido, porque será em simplicidade. Será Deus manifestado em simplicidade, cumprindo a promessa da vinda do Senhor como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra
de reclamação. Por isso é que quando João, o apóstolo, estava chorando e o ancião lhe disse: João, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, o qual venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. E quando João olhou para ver um leão, viu um cordeiro. Isso é Deus em simplicidade. Um leão vindo tão manso como um cordeirinho. Agora vejam como João teve esta experiência. E ele viu o leão da tribo de Judá como um cordeiro. Porque João tinha conhecido Jesus, que é o leão da tribo de Judá e é também o Cordeiro de Deus. O tinha conhecido como o Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo e o tirou quando morreu na cruz do Calvário. Assim foi que João Batista apresentou a primeira vinda de Cristo. Mas agora vejam como o ancião apresentou a João a segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá. E agora vejam como, para o último dia, o precursor da segunda vinda de Cristo prepara o caminho a Cristo, ao anjo do pacto, para vir como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Assim é como disse o precursor da segunda vinda de Cristo, que viria Cristo no último dia. É Jesus Cristo vindo, Espírito Santo, a sua igreja na era da pedra angular e dispensação do reino no último dia. E velando-se e revelando-se por meio do seu anjo mensageiro e nos falando com esta grande voz de trombeta, ou seja, com a trombeta do evangelho do reino, através do seu anjo mensageiro, falando-nos todas estas coisas que devem acontecer em breve. O anjo do Senhor Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo, mas o Senhor Jesus Cristo e Espírito Santo, assim como esteve em cada anjo mensageiro de cada era da igreja gentia, estaria em seu anjo mensageiro da era da pedra angular e da dispensação do reino, velado e revelado, dando-nos a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer e cumprindo todas estas coisas que em breve devem acontecer no último dia. Vejam como vem no último dia, na era da pedra angular, velado e revelado em seu anjo mensageiro. E a mensagem de Jesus Cristo por meio do seu anjo mensageiro abre este mistério da vinda de Jesus Cristo e Espírito Santo através do seu anjo mensageiro, vindo à sua igreja na era da pedra angular e dispensação do reino. Assim como veio a sua igreja nas eras passadas, velado e revelado no anjo mensageiro de cada era. Ou seja, que Cristo refletiu ali, em cada anjo mensageiro, sua vinda, correspondente ao último dia, através do seu anjo mensageiro. Ali estava refletindo-se em cada anjo mensageiro de cada era, para em seguida, no último dia, vir em seu anjo mensageiro na era da pedra angular. E por meio da mensagem que Cristo estará colocando em seu anjo mensageiro, no coração e na boca do seu anjo mensageiro, será que a igreja do Senhor Jesus Cristo obterá o conhecimento de todos estes mistérios da vinda de Cristo com seus anjos, a sua igreja na era da pedra angular e dispensação do reino no último dia, ou seja, no sétimo milênio, velado e revelado
em e através do seu anjo mensageiro. Este é o mistério do anjo do Senhor Jesus Cristo. E o mistério da mensagem do anjo do Senhor Jesus Cristo, em simplicidade, é que esta mensagem é a mensagem do Evangelho do Reino, que essa mensagem é a mensagem da grande voz de trombeta, da trombeta final, que disse São Paulo, e disse o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo falou dessa trombeta, esta grande voz de trombeta em São Mateus 24, versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão os seus escolhidos. E também falou São Paulo em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, ou seja, versículo 13 ao 17, e também em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 50 ao 55. E também em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 ao 11, aparece essa grande voz de trombeta, e em Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. E por isso é que o anjo do Senhor Jesus Cristo é enviado para dar testemunho destas coisas que devem acontecer em breve, porque ele tem a grande voz de trombeta ou trombeta final, ou seja, que tem a voz de Cristo neste último dia, porque ele é a boca de Cristo, a voz de Cristo neste último dia, dando-nos a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final. João quis adorá-lo porque viu Cristo velado e revelado nele, falando-nos estas coisas que devem acontecer em breve, mas ele disse: olhe, não o faças, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas. Adora a Deus. Disso nos fala São João em Apocalipse capítulo 19, versículo 9 ao 10 e Apocalipse capítulo 22, versículo 8 ao 9. Isto é assim porque o anjo do Senhor Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o profeta mensageiro da dispensação do reino enviado por Jesus Cristo, com a mensagem do Evangelho do reino, com a qual dá a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. Vimos o mistério da mensagem do anjo do Senhor Jesus Cristo em simplicidade. É a mensagem prometida para o último dia. É a mensagem prometida para a dispensação do reino e para a era da pedra angular, para ser escutada por todos os filhos e filhas de Deus. E esta é a mensagem com a qual a humanidade será cheia do conhecimento da segunda vinda de Cristo e todas as coisas que estão ligadas à segunda vinda de Cristo. A mensagem do Evangelho do Reino gira ao redor da segunda vinda de Cristo. Assim que podemos ver o grande que é a mensagem do anjo do Senhor Jesus Cristo, manifestado em simplicidade, em forma simples. Mas tinha sido prometido esta mensagem para ser pregada, para ser proclamada neste último dia. Esta é a mensagem da grande voz de trombeta. É a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro, falando à sua igreja neste último dia, na era da pedra angular e dispensação do reino. O mistério da mensagem do anjo de Jesus Cristo em simplicidade. Tudo é simples na mensagem do anjo do Senhor Jesus Cristo, que é a mensagem de Jesus Cristo através do seu anjo mensageiro. Ninguém vai complicar esta mensagem. Mantenham essa mensagem simples, singela, tal e como
esteve vindo da parte de Jesus Cristo por meio do seu anjo mensageiro. E quem escutariam a mensagem do anjo do Senhor Jesus Cristo em simplicidade? Onde estão essas pessoas? Aqui estamos, na América Latina e no Caribe. Estão aqui no México, na República Mexicana e em todos os países latino-americanos e caribenhos, recebendo a mensagem do anjo do Senhor Jesus Cristo em simplicidade. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E em breve todos, os escolhidos que faltam serem chamados e juntados, recebam a mensagem em simplicidade e sejam juntados no aprisco do Senhor, na igreja do Senhor Jesus Cristo, e depois todos sejamos transformados e raptados e vamos à ceia das bodas do Cordeiro. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Foi para mim um privilégio estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes testemunho de o mistério da mensagem do anjo de Jesus Cristo em simplicidade. Muito obrigado por vossa amável atenção e continuem passando um dia cheio das bênçãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Deixo conosco novamente o reverendo Miguel Bermúdez Marim para continuar e finalizar nossa parte nesta ocasião. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Deus te abençoe, Miguel.